Agricultura BR de volta, vamos falar agora sobre clima, sobre os efeitos do clima nas áreas de produção brasileira, principalmente em relação à segunda safra de milho no país e também as culturas de inverno desenvolvidas principalmente no sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e parte do estado do Paraná. Para falar a respeito deste tema, nós vamos conversar com Felipe Reis, da Earth Daily Agro, que participa conosco nesta edição do Agricultura BR, pela internet, ao vivo conosco. Felipe, é sempre um prazer conversar contigo. Como que vocês estão avaliando os impactos da mudança de estação, de laninha, sobre as áreas de produção de milho em segunda safra? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos os telespectadores. Bom, realmente, nós tivemos até o momento um volume de chuvas muito baixo. Se a gente pegar aquela região entre o Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, nós tivemos o menor volume de chuvas, né? Ou seja, a seca mais intensa dos últimos 30 anos, e associado a isso, temperaturas acima da média. Quando a gente tem seca associado a uma onda de calor que a gente registrou aí nos últimos dias, últimas semanas, ela cai ainda mais. A umidade do solo ela está baixa, porém, com o encerramento do verão, nós já observamos para as próximas 2 semanas, próximos dias, a volta das chuvas. A gente sabe aí que normalmente o volume de chuvas ele diminui a partir de março, abril, mas este ano está diferente. Nos primeiros 20 dias de março, nós tivemos uma seca intensa, principalmente no Mato Grosso do Sul, só que aí para os próximos 10 dias, os últimos 10 dias do mês, deve ser de volumes de chuva acima da média para boa parte aí da área do milho de segunda safra, tá? Com exceção de algumas regiões no Mato Grosso do Sul, tá? De Campo Grande para baixo, ali centro-sul, até mesmo sudeste do estado, no Mato Grosso do Sul, deve continuar com baixo volume de chuvas, mas Mato Grosso e Goiás deve ter uma volta intensa das chuvas, algumas regiões chovendo aí até acima de 200 milímetros para o acumulado dos próximos 14 dias. Comparado com os primeiros 20 dias de março, choveu em algumas regiões do centro-oeste de 20 a 30 milímetros, 40 milímetros no máximo. Então, ou seja, uma volta das chuvas para os próximos dias, que vai aí arrefecer, diminuir o impacto dessa seca, aumentar a umidade do solo, favorável para o desenvolvimento do milho safrinha, mas Mato Grosso do Sul deve continuar com uma seca em algumas regiões, então é onde a gente tem que prestar um pouco mais de atenção daqui para frente. Felipe, em relação a esses fatores, nós devemos ter, principalmente ali pelo mês de maio, junho, um período mais de seca, centro-oeste principalmente, porque isso afeta não só o milho, mas afeta a pastagem também. O que dá para esperar nessa região, Mato Grosso do Sul e Goiás especificamente? Quando a gente olha o cenário atual, nós estamos numa fase de transição do El Niño para o Laninha. Quando a gente observa o que aconteceu no passado recente, quando a gente teve essa transição de El Niño para Laninha, então quando isso ocorreu? 2016, 2010. Nós tivemos o fim do El Niño e uma transição para o Laninha de uma maneira significativamente rápida. Esse ano, essa transição do El Niño para o Laninha deve ser mais rápida, mas nesses anos em questão que eu citei, 2010, 2016, nós não tivemos nenhum fenômeno, nenhum evento climático extremo, ou seja, as chuvas ficaram próximo à média, as temperaturas ficaram próximo à média. Se seguir este padrão, a gente não deve ter grandes surpresas para os próximos dias. Porém, quando a gente olha para a previsão climática para médio e longo prazo, ou seja, para o próximo trimestre, para até o fim do primeiro semestre, a gente observa que a tendência de um volume de chuvas abaixo da média. Então, não há apenas um modelo climático fazendo essa previsão, tanto o modelo europeu quanto o americano, ambos apontam um volume de chuvas abaixo da média, principalmente ali a partir de maio. Então, hoje, o que a gente acompanha da previsão climática as próximas 2 semanas, mas com uma tendência de longo prazo de seca para o fim aí do milho safrinha e também o fim do semestre.
Muito bem, Felipe. Felipe, agora falando mais especificamente das culturas de inverno, e aí sul do Brasil, nós estamos com alguma expectativa no curto prazo de alguma chuva chegando por lá. Como é que devemos ver o desenvolvimento dessas áreas de produção durante o outono e nessa virada de El Niño para Laninha? Bom, quando a gente olha já para as culturas de inverno, para o sul do país, se a gente focar aí no Rio Grande do Sul, o desenvolvimento do trigo ainda está bem longe, eles estão começando a colher a soja. Um problema que eles tiveram recentemente foi de algumas chuvas acima da média, isso atrapalha a colheita da soja, tá? A colheita do milho praticamente se encerrando no Rio Grande do Sul. Para a transição para o Laninha, a gente pode esperar talvez um evento um pouquinho mais agressivo para o trigo, assim como a gente teve nos anos de Laninha ali em 2020, mas talvez com uma intensidade menor. Porém, ainda é muito cedo para a gente fazer qualquer afirmação quanto ao desenvolvimento das culturas de inverno no sul do país. Tá? Quando a gente olha um pouquinho mais ali Santa Catarina, Paraná, a gente pode esperar também um volume de chuvas um pouco abaixo da média, mas quando a gente fala daquelas tendências que eu estava citando há pouco, ou seja, no fim do primeiro semestre, um volume de chuvas abaixo da média, essa previsão, essa tendência do Paraná até Mato Grosso, então o Rio Grande do Sul tem uma tendência de volume de chuvas, mesmo com a linha próxima à média. Tá? Mas a gente vai ter que aguardar um pouquinho mais, chegar um pouquinho mais próximo ali de maio, junho, para começar a fazer essas afirmações para o desenvolvimento do trigo. Tá certo, Felipe. Enquanto a gente conversa aqui, o pessoal nos grupos estão questionando a questão de clima. E aqui eu vou tentar trazer aqui mais ou menos a pergunta que o Léo Magalhães mandou para nós, está mandando essa pergunta lá do estado do Mato Grosso, e ele tá falando, ele fez um comentário. O comentário dele é o seguinte, que as áreas estão muito secas, que não tem tido chuvas de fato, né? São chuvas realmente mais expressivas na região. Agora ele escreveu aqui, ele está falando de Sinop, mas ele está colocando que não teve chuvas mais expressivas durante o período de chuvas, né? Agora mais recentemente. Durante esse período de outono e inverno, situação fica pior no caso ali do pessoal que está em Sinop, no norte do Mato Grosso? Quando a gente olha, concordo plenamente, a gente olha o que aconteceu até agora, então, vamos dizer, do início de fevereiro até o dia 20 de março, realmente, que é um período ainda de chuvas, né? Ainda estamos aí na época das águas se encerrando, né? Fechando o verão, as águas de março, mas quando a gente olha essa seca, ela já deve ter um fim, já por hoje, amanhã. As chuvas já devem voltar nesse fim de semana ou até mesmo nos próximos 2 dias, até antes de sábado, já deve voltar um volume maior de chuvas para Sinop, até Cuiabá, devemos ter um volume de chuvas um pouco mais expressivo já para o curto prazo. Tá? Então essa seca já está se encerrando, e com a seca se encerrando, a gente também olha que a onda de calor também está perdendo força, está perdendo intensidade. Então não é só apenas a seca se encerrando, mas uma queda das temperaturas, deve ficar aí em torno de 1 a 2 graus abaixo da média, e quando a gente olha para os primeiros 20 dias de março, nós tivemos temperaturas de 3 a 5 graus acima da média em algumas regiões. Tá? Realmente, um mês atípico, um encerramento de verão atípico, tá? Uma transição de estação atípica, mas ao menos a gente precisa dessas chuvas para que haja uma recuperação da umidade do solo e o milho tenha um bom desenvolvimento daqui para frente. As chuvas de abril, a umidade do solo em abril é muito importante para um bom desenvolvimento do ciclo do milho safrinha. A gente observa que quando a gente teve uma quebra de safra, a umidade do solo estava muito baixa em abril. Então essa recuperação da umidade será muito positiva para o milho. Felipe, eu vou fazer a última pergunta para você, e aí considerando o curtíssimo prazo, porque alguns estados brasileiros estão sob alerta de chuvas mais intensas, agora no curtíssimo prazo, e com ventos também mais expressivos. E aí eu considero os estados do Sul, aqui no Mato Grosso do Sul também tem alerta da Defesa Civil para o final de semana. O que nós podemos ter em relação a esses estados, que se vão ser atingidos mesmo, e o que pode esperar dessa chuva?
Quando a gente fala em previsão, a gente acompanha alguns modelos climáticos, tá? Nós aqui da FDL Agro acompanhamos o modelo europeu e o modelo americano. Ambos modelos concordam com previsões de chuvas acima da média para boa parte do centro-oeste, do sudeste também, mas quando a gente fala do sul, tivemos boas chuvas no passado recente, nos últimos dias. Para os próximos dias, para os fim do mês, Paraná, mesmo Rio Grande do Sul, Santa Catarina e boa parte do Mato Grosso do Sul deve ter chuvas abaixo da média. Tá? Agora, ambos modelos mostram chuvas fortes para Goiás, Mato Grosso principalmente, e norte do Mato Grosso do Sul. Tá? Em Goiás, pode ter algumas cidades com chuvas acima, acumulado, dos próximos 10 dias, ou seja, no restante do mês, acima de 200 milímetros. Seria muita chuva mesmo. Para os produtores que ainda não realizaram plantio, isso pode complicar, ele pode ficar aí 5, 7, 10 dias sem conseguir entrar no campo por causa do volume de chuvas não permitindo. Mas para o sul e parte ali do Mato Grosso do Sul, o volume de chuvas vai ser abaixo da média. Alguns pontos onde a gente vai ter um volume de chuvas abaixo da média, Paraná e Mato Grosso do Sul, a umidade do solo já está em níveis insatisfatórios. Então, a gente tem que acompanhar o desenrolar disso para ver se o volume de chuvas, mesmo abaixo da média, será suficiente para melhorar um pouquinho a umidade ou não. Isso não deve ocorrer no Mato Grosso do Sul, mas pode ocorrer no Paraná. Mato Grosso do Sul deve continuar aí com temperaturas um pouquinho acima da média e com volume de chuvas abaixo da normalidade. Para Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo, a gente deve ter uma recuperação das chuvas. Isso vai ser positivo para a umidade do solo, mas para quem ainda não terminou o plantio, ele pode ficar alguns dias sem conseguir entrar no campo para finalizar a semeadura.